Então, nós estamos numa situação muito delicada, delicada demais, a ponto de o governo brasileiro aqui ter ontem dado um tilt mental aqui no governo do Brasil, né? Porque o Itamaraty, que é quem tem que falar no que toca às relações diplomáticas, tem um posicionamento. O Mourão, vice-presidente do Brasil, falou outra coisa. E o presidente Bolsonaro foi lá e deu uma carraspana no Mourão. E essa situação, ela culminou com um efeito mais grave a partir de uma nota que depois o PT foi lá e apagou. Mas o PT do Senado editou uma nota passando pano na Rússia, porque é o PT, amigo. É o PT, a raiz soviética. Aí o PT passou um pano no Putin. Aí a reação foi negativa. O PT disse que se confundiu, que aquilo não era uma nota. Apagou. O Moro ontem foi para cima, metralhou o PT. O PT, com o Lula, foi lá e pau no Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi visitar o Putin. Então nós estamos, por exemplo, no Brasil, fazendo política eleitoral em cima da situação ucraniana. Vamos ouvir aqui as falas? Eu acho que vale a pena. Vamos ouvir as falas aqui. Vamos soltar primeiro a fala do Mourão, o vice-presidente do Brasil, falando sobre essa situação Rússia-Ucrânia. Se não houver uma ação bem significativa, e na minha visão, meras sanções econômicas, que é uma forma intermediária de intervenção, não funcionam. Vamos lembrar que o Iraque passou mais de 20 anos sob sanção econômica, nada mudou. O Irã está não sei quanto tempo sob sanção econômica, também nada mudou. Consequentemente, minha gente, o sistema internacional pode ser rachado, abalado, e nós vamos voltar para o tempo das cavernas, onde cada um faz o que quer e bem entende, e não há respeito entre os povos, entre as nações, o conceito de soberania se dissolve a partir do momento em que um Estado mais forte julga que ele pode meter a mão no Estado mais fraco e continuar tudo como antes. Isso tem que haver um uso da força, realmente um apoio à Ucrânia, mais do que está sendo colocado. Essa é a minha visão. Se o mundo ocidental pura e simplesmente deixar que a Ucrânia caia por terra, o próximo vai ser a Moldávia, depois serão os Estados Bálticos e assim sucessivamente, igual a Alemanha hitlerista fez no final dos anos 30. O Brasil tem tomado o posicionamento dele dentro da ONU, respeitando aí os princípios básicos do direito internacional, de não intervenção, de assegurar a soberania, mas, por enquanto, nós não temos nenhuma outra coisa a fazer além disso aí. Vamos ver o que vai emergir aí das reuniões do Conselho de Segurança da ONU, porque senão a ONU também perde sua razão de ser. O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Isso é uma realidade. Então qual é o posicionamento oficial do Brasil, via Itamaraty, de condenar a atuação de invasão num Estado soberano? E a fala do general Mourão é uma fala qualificada, né? De um homem qualificado que entende a questão da geopolítica internacional, um general do Exército, da Reserva. Nós não estamos falando com qualquer, nós estamos falando de um general 4 estrelas, com altíssimo preparo intelectual, de conhecimento de geopolítica internacional. A fala do Mourão é uma baita fala. Essa atuação russa, ela repete a expansão que Hitler fez durante a Segunda Guerra, vai tomando um estado menor, depois toma outro estado menor, e a projeção que faz o Mourão é dizer, hoje é a Ucrânia. A sociedade internacional vai aceitar, porque amanhã é Moldávia. Depois vai descer aos países bálticos. E aí depois vai fazer o quê? Ou trava, ou tranca, ou isso vira uma expansão autoritária de uma repetição de uma história que nós já vimos acontecer na humanidade. E aí o Mourão falou. E o presidente Bolsonaro, na live, a tradicional live das quintas-feiras, foi lá e deu-lhe uma mijada, perdão da palavra, mas deu uma mijada no Mourão, o presidente Bolsonaro. Ouça aí. O artigo 84 da Constituição que diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Então, com todo respeito a essa pessoa que falou isso, e eu vi as imagens, falou mesmo, está falando algo que não deve. Não é de competência dela. É de competência nossa. Só para vocês terem uma ideia. O que não é combinado, que é acertado naturalmente. Quando é que eu
falo qualquer coisa sobre esse problema Rússia-Ucrânia. Eu falo depois de ouvir o ministro Carlos França, das Relações Exteriores, e o da Defesa, Braga Neto. E ponto final. Se for o caso, convido mais algum ministro para a gente tomar uma... Para eu, a decisão é minha, mas eu quero ouvir pessoas que realmente, né, são ministros para tratar desses assuntos. Nós somos da paz, nós queremos a paz. Viajamos em paz para a Rússia, fizemos um contato excepcional com o presidente Putin, acertamos a questão de fertilizantes para o Brasil. Somos dependentes de fertilizantes da Rússia, da Bielorrússia, e o país mais importante no mundo chama-se Brasil. E eu sou o presidente do Brasil. Tudo faremos, tudo que tiver ao nosso alcance, nós faremos pela paz. Então, quem fala dessas questões chama-se Jair Messias Bolsonaro. E quem tem dúvida disso, basta procurar lá na nossa Constituição o artigo 84. Mas ninguém fala. Quem está falando está dando piruada naquilo que não lhe compete. Bom, o presidente Bolsonaro disse que o Mourão está fazendo peruada, que não tem competência, que quem manda é ele, e que o Mourão fique de boca fechada. Foi isso. Deu-lhe uma mijada no Mourão. E o governo federal ele é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos seus ministros de Estado, e compete ao vice-presidente a substituição do presidente quando couber e cumprir missões que são determinadas pelo presidente da República. Do ponto de vista da lei, o presidente Bolsonaro tem razão. Quem manda é ele, não o Mourão. Enfim. Agora, a fala do vice-presidente Mourão, presidente Bolsonaro, que o senhor pode até não ter gostado, e é direito seu gostar ou não gostar, mas a fala do Mourão é muito boa. Muito boa. Muito boa. E o que o Bolsonaro falou? Por enquanto, nada. Sobre a questão do conflito, o presidente Bolsonaro não falou nada. Quem falou foi o Itamaraty. O chefe de Estado brasileiro não falou. Falou o Ministério das Relações Exteriores com o seu posicionamento de condenar a invasão. O vice-presidente da República emitiu a opinião dele. Disse, olha, tem que conter a Rússia. O mundo ocidental não pode ficar assistindo a tomada de um Estado, porque amanhã depois será outro, e depois outro, e a gente já viu essa história. Então, o presidente Hamilton Mourão, vice-presidente da República, se manifestou e emitiu a sua opinião, e o presidente Bolsonaro não falou ainda. O que ele disse é que ele defende a paz. Só. E a fala do Mourão incomodou verdadeiramente o presidente. Ele ficou full pistola. Bolsonaro tá furioso com o que falou o Mourão, porque entende que isso não é o que tem que ser feito e entende que o governo brasileiro, neste momento, na boca dele, Bolsonaro, não deve falar. E aí o Mourão foi lá e falou. Um é o presidente, outro é o vice, tem uma crise que não é de agora, não se dão, estão de mal, têm atuações completamente divergentes e divorciadas, e esse é um fato que agora domina a política brasileira.